Então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa terceira parte, então, sobre a cintura escapular. Então, a gente tinha falado do romboide, vamos agora falar do serrátil anterior, ok? Então, origem desse músculo, superfície da primeira até a nona costela superior do lado do tórax. Então, está mostrando aqui que o músculo ele tem a sua origem da primeira até a nona costela e a inserção como borda medial da escápula. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, ó, mas estão vendo essa parte pontilhada? O músculo ele vai se inserir nessa borda medial da escápula. Então percebam que ele passa por baixo aqui da escápula e vai se inserir lá nessa borda medial. Então, a ação desse músculo. Então, quando esse músculo contrai, se a gente pensar nessas fibras, a tendência, ó, prestem atenção agora nessa setinha aqui que está aí no PowerPoint, tá? Então, a tendência é que quando o músculo contrai, se a gente pensar aqui na origem e na inserção, ela forma uma linha horizontal, né? Dessa fibra até mais ou menos então, da origem à inserção, ela vai formando fibras ou linhas verticais na horizontal, alguns movimentos, algumas linhas verticais na diagonal para cima. Então, a tendência que quando esse músculo contrai é aproximar a origem da inserção. Aqui talvez um pouco difícil de vocês visualizarem, vou tentar me posicionar aqui de lado, mas a tendência é ela fazer o movimento da escápula, né? Que é o movimento de fazer esse movimento de abdução da escápula, né? É uma das ações do músculo serrátil, além de contribuir com os movimentos de rotação para cima. Então, uma das ações aí dessa região do músculo serrátil anterior é o movimento de abdução, também chamado de protração da escápula. Então, quando você faz esse movimento de jogar o ombro para frente, a escápula tende a fazer esse movimento, que é o movimento de abdução. E quando você faz esse movimento de abdução do ombro, olhando por trás, né, a tendência, vamos ver se vocês conseguem visualizar aí, mas a tendência é a escápula fazer esse movimento de rotação para cima da escápula, tá? Então, porque, por exemplo, no movimento de abdução, ó, essas fibras que estão mais aqui na região medial, a tendência é ela gerar esse movimento, ó, de aproximar essa inserção da origem. Então, a escápula vai deslizar ali para aquele gradil costal, né, fazendo esse movimento de abdução. E nessas fibras que seguem aqui nesse sentido diagonal para cima, a tendência é ela contribuir com esse movimento de rotação para cima, ok? Outro músculo da região da escápula, que é o nosso músculo peitoral menor, tá, pessoal? Não confundir com o peitoral maior. O peitoral maior é esse mais superficial. O peitoral menor é um músculo que está abaixo desse peitoral maior. Então, a gente tem um músculo chamado peitoral maior, que não está dando para visualizar aqui, e o peitoral menor, que é um músculo mais profundo. Peitoral menor, como a gente pode ver aqui, ó, origem, superfície anterior da terceira à quinta costela, e a inserção no processo coracoide aqui da escápula. Quando ele contrai, a tendência é ele aproximar essa inserção dessa origem. Então percebam que aqui forma uma linha na vertical para baixo, tá? Vertical para baixo, isso significa que uma das ações dele é a depressão do ombro. Ele vai auxiliar nesse movimento de abaixar o ombro, tá? Além disso, como ele puxa a escápula por esse processo coracoide, há uma tendência dela fazer um movimento, ó, de girar nesse sentido, ó, fazer um movimento que é aquele movimento de rotação para baixo. Por exemplo, quando você faz um movimento, principalmente de adução aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem visualizar, principalmente esse movimento aqui, ó, do ombro, de adução para trás, aqui, jogando o braço para a parte de trás do tronco, a tendência é a escápula fazer esse movimento de rotação para baixo, tá?
E um outro movimento do peitoral maior é contribuir, porque imagina o seguinte, processo coracoide aqui, né, na região do ombro, e a musculatura do peitoral menor fazendo uma linha aqui para baixo. Então a tendência, vamos ver se vocês conseguem me visualizar melhor, vou me afastar aqui. Então a tendência é ele aproximar esse ponto do meu polegar. Então ele vai jogar o ombro para frente, né? Quando ele joga o ombro para frente, lembra daquele movimento que eu falei de jogar o ombro aqui, ó, para frente? Eu tenho lá na escápula um movimento de abdução. Então a tendência também é ele fazer esse movimento de abdução. Lembrando que para ter essa ação de movimento de abdução, eu vou ter o trabalho do peitoral menor e do músculo anterior que eu mostrei ali, que é o serrátil anterior. Então, uma ação combinada desses músculos, tá? Esse movimento de abdução, eu vou ter a combinação ali de movimentos do serrátil anterior e também movimentos do peitoral menor. Então, ação do peitoral menor, abdução, também chamada de protração, rotação para baixo da escápula, esse movimento, e a depressão também pode contribuir com a depressão do ombro. Ficou aqui sem aparecer, mas é um movimento de jogar o ombro para baixo, é uma ação típica da região do peitoral menor. Okay? E por último, o músculo subclávio, né, como o nome já diz aqui, ó, abaixo aqui da região da clavícula, por isso subclávio. Origem, aspecto da primeira costela, a gente está vendo aqui, e a inserção na porção média da clavícula. Então, quando esse músculo age, a tendência, né, ele aproximar a inserção da origem. Então, ele vai jogar essa clavícula, ele vai fazer um movimento, vou fazer aqui pelo ponteiro, ele vai fazer com que a clavícula venha toda para baixo, né? Então, a tendência, quando a clavícula vem para baixo, é eu ter esse movimento de depressão da escápula, ok? Então, ação, estabilização, proteção da clavícula externo-clavicular e ação de depressão da escápula. E ele diz aqui também fazer um movimento de abdução da escápula fraca, porque como ele traz a escápula para baixo, ele tende a trazer a escápula um pouquinho para frente também, né? E aí, quando a escápula vem um pouquinho mais para frente do corpo, a tendência, ó, quando a escápula vem um pouquinho para frente, é eu ter uma leve abdução da escápula, embora não é a principal ação, e esse músculo é um músculo muito pequeno, então a principal ação mesmo dele é estabilização ali, proteção da articulação externo-clavicular, ok? Então esse é um outro ponto, tá? Músculos grandes acabam sendo os mais importantes na maioria das vezes nas ações musculares, porque músculo maior, quanto mais massa, mais força esses músculos geram, ok? Pessoal, eu vou colocar alguns videozinhos, eu vou reproduzir esses vídeos aqui pelo meu computador, vou mostrar onde vocês têm acesso, mas eu quero que vocês comentem abaixo desse vídeo aí, desse vídeo que eu estou salvando, tá? Não vai comentar no vídeo que eu vou mostrar, não, é para vocês comentarem nessa videoaula. Quero ver a participação de vocês, do que vocês estão ou não entendendo da disciplina, ok? Então, eu botei aqui, ó, isso aqui é um questionário para vocês responderem como comentário embaixo do meu vídeo, ok? Então, veja o vídeo aula e responda. Eu vou clicar aqui, vou mostrar para vocês onde está. Então, tá aqui, ó. Qual é a ação da escápula na fase concêntrica do movimento e na fase excêntrica? Então, vocês vão determinar em que momento o exercício está ocorrendo na fase concêntrica, qual é a ação da escápula, se é abdução, se é adução, né? E vão falar o que está acontecendo na fase concêntrica do movimento. Qual a ação cinesiológica da escápula. E vocês, para cada ação, então imagina que eu tenho um movimento de abdução da escápula. Se é um movimento de abdução da escápula, qual músculo está agindo? Então eu quero que vocês comentem aí no vídeo abaixo, tá? Só para relembrar vocês o que é fase concêntrica e excêntrica do movimento. Então vamos relembrar lá, ó. Nós temos 3 principais tipos de contração muscular, eu acho que eu já comentei isso na aula com vocês. Aqui é o desenho de uma contração concêntrica. Aqui é o exemplo do músculo bíceps, ele está gerando uma força superior ao peso. Então, movimento concêntrico, eu tenho o músculo contraindo e encurtando, ok? Então, é um movimento chamado de contração concêntrica.
Então, a fase concêntrica do movimento. O que seria a fase excêntrica? Quando eu estou segurando um objeto aqui na minha mão, mas esse objeto é mais pesado que a capacidade do músculo de gerar força. Então, o que vai acontecer? Forçadamente, o músculo vem, eu vou fazer um movimento de extensão, mas perceba que é o músculo bíceps contraindo. Né? O músculo bíceps está contraindo, tentando vencer a carga, mas a carga é superior, e aí a tendência é eu fazer esse movimento. É a fase excêntrica do movimento, no caso aqui do bíceps. E a fase de contração isométrica, quando o músculo está contraindo e o movimento não está acontecendo, o movimento está parado, ok? Então, voltando aqui nos vídeos, vocês vão poder aí rever esses vídeos, tá? Só seguir aqui. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo, ó. Eu cliquei no primeiro vídeo, ele vai abrir aqui o link. Aí eu vou mostrar aqui a página para vocês. Vou deixar também esses links dos vídeos embaixo do meu vídeo, ok?